Oi, gente, tudo bem com vocês? Menina, deixa eu te contar. Hoje estou aqui em São Paulo para poder entrevistar a minha irmã e meu cunhado, mas antes de falar com vocês, eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe comentário, que a gente fica muito, muito feliz. Falem o que vocês acharam da nossa entrevista, dê sugestões, tá bom? Hoje, gente, eu tô aqui com a minha mana, gente. Vocês conhecem a minha mana? Carla Freitas, 31 anos, mãe do Thomas, esposa do Anderson, empresária, empreendedora e cristã. Amada, fala um oi pro pessoal de casa. Oi, galera, tudo bem? Um prazer falar aqui com vocês. Gente, eles vão contar um pouquinho da história de vida deles. Vocês vão ver, vocês acham que nada tá dando certo, que não tem como mudar. Eles vão mostrar pra vocês que tem. Gente, esse é meu cunhadinho. Vocês estão achando que ele parece com alguém famoso? Vou colocar aí a fotinho pra vocês. Marcos Palmeiras. Olha que chique. Anderson Gomes. Quantos anos, cunhado? 44 anos. Com carinha de 25, por isso que a minha irmã morre de ciúmes, tá bom, gente? Ele é mais conhecido como Sam. Empresário, visionário, cristão, pai da Pamela e do Thomas, e esposo da minha maninha Carla. Fala oi pro pessoal, cunhado. Olá, tudo bem? Sou o grande Anderson, conhecido como Sam. Gente, olha, eu vou fazer uma entrevista com eles. Vocês estão perguntando, a Iná tá fazendo entrevista com a irmã e com o cunhado. Não, vocês têm que saber o porquê, um pouquinho da história de vida deles. A Carla, na verdade, ela é irmã do Tiago e da Gabriela, meus irmãos, que são por parte de mãe, e eles são irmãos por parte de pai. Mas eu já adotei ela para minha vida, ela já me adotou para a vida dela, e nós somos irmãs e ninguém separa isso. Mas a Carla teve uma história de vida muito difícil e que ela conseguiu superar do mesmo jeito que o Anderson, juntou os dois com uma história super legal, e eu quero que vocês conheçam um pouquinho. Eu primeiro vou falar um pouquinho com a Carla, depois eu falo um pouquinho com o Anderson. Mana, me conta uma coisa. Como que foi o início da sua vida? Quantos irmãos você teve? Como que foi a sua infância? Até você conhecer o Anderson. Resume um pouquinho pra gente de como foi tudo isso. Então, a minha história de vida, assim, é uma história bem longa, mas eu vou resumir para vocês, né? Morávamos em Cumbica, eu, minha mãe e meus irmãos, quando no ano de 1996 minha mãe veio a falecer. E minha avó perguntou pro meu pai com quem nós ficaríamos e ele falou com a senhora. Então nós fomos criados pela minha avó, né? Crescemos, moramos com a minha avó. E quando eu tinha de 14 para 15 anos, eu decidi sair da casa da minha avó e escrever uma nova história. Fui morar com meu pai, né? Na época aí foi eu e minha irmã, que éramos filhas biológicas deles, fomos morar com meu pai. E ali começou a nossa história. A gente começou a se virar, começou a trabalhar. E meu pai de repente decidiu ir morar sozinho e deixou a gente. E a gente falou, o que a gente vai fazer agora? Aí a gente foi morar com o nosso irmão. Deus falou que ele iria cuidar da gente, a gente se juntou e fomos morar todos os irmãos. O Cleiton, tá, gente? Esse irmão é o Cleiton. Vocês vão conhecer. Fomos morar com o Cleiton, começou ali a vida dos irmãos. Eu, Cleiton, a Evelyn e a Kathleen, né? Que hoje é falecida, uma estrelinha no céu, faleceu em 2013 e moramos todo mundo junto e começamos a nossa vida ali. Cada um trabalhava, pagava uma conta, pagava o aluguel, todo mundo junto. E eu conheci o Anderson, né, na igreja em que congregávamos, ele era sonoplasta, nos conhecemos lá e ali começou a nossa história de amor. Morávamos ali entre os irmãos e começou a minha história ali. Conheci ele na igreja e ali conheci ele e fui viver uma história com ele. Nos casamos, tivemos um filho, formamos nossa família. Em 2007, que foi o ano do meu casamento, meu irmão Wellington veio a falecer, que morava com a minha avó. No mesmo ano do nosso casamento, e em 2013 também a minha irmã Kathleen veio a falecer, e o meu irmão Cleiton casou, a minha irmã Evelyn casou, e assim seguimos a nossa vida. Meu pai também faleceu em 2010, então eu tinha todos os motivos para desistir. Mas eu falei, não, ergui minha cabeça e falei, eu vou à luta. E foi isso, foi assim a minha história com meus irmãos, meu início. Gente, quantas pessoas ela perdeu? Vamos começar pela mãe dela, sua mãe, hein? 96, depois seu irmão Wellington. Estava em lua de mel, meu irmão faleceu em 2007, estávamos em lua de mel, no Mato Grosso, quando a gente recebeu o telefonema que ele tinha sido assassinado. Foi um choque e a gente voltou às pressas. Em 2010, meu pai faleceu, ele já não morava mais com a gente, só com a Kathleen. E em 2013, a Kathleen, que cuidava do meu pai, também faleceu. Qual é o seu problema, gente?
E além de tudo isso, ela passou por muitas privações, gente, por muita necessidade. Hoje eu encontro muita pessoa que fala assim, eu não tive oportunidade. Gente, a oportunidade somos nós que fazemos. Se você for olhar pela realidade, era para ela não ter dado certo na vida, né? Por tantas coisas que aconteceram, mas ela decidiu mudar a história da vida dela. E também encontrou uma pessoa que também é muito visionária e que também quis mudar a história da vida dele. Então agora nós vamos falar um pouquinho com o Anderson e conhecer um pouquinho da vida dele. Anderson, conta um pouquinho pra gente quem é você, como você começou, para o pessoal de casa te conhecer. Olá, gente. Sou o Anderson. Tudo me conhece como Sam. Eu sempre fui um menino sempre bagunceiro em casa, mas sempre fui o xodó da minha mãe. E sempre trabalhei no ramos assim de parte de vendas, sempre destaquei na parte de vendas, e eu sempre tive uma visão que um dia eu ia ter um grande comércio, né, de ir para frente, porque em todos os comércios que eu sempre trabalhei, sempre tive destaque e sempre destaquei nas vendas, e muitas pessoas não acreditavam com uma pessoa tão humilde, tão simples, com poucas palavras, começou a conquistar muitas vendas. Então eu destacava muitas empresas que eu trabalhava, sempre teve um destaque. É na onde que começou a surgir um sonho. Aí eu comecei a buscar Deus, eu me converti e comecei a perguntar para Deus se eu tinha oportunidade, se eu tinha o poder de realmente de comandar uma empresa. Foi na onde que Deus usou uma pessoa e falando que Deus ia realizar um grande sonho na minha vida, que ia abrir duas portas, né? Na verdade, era a pessoa, Deus tomava uma pessoa e falou que havia duas portas, se levantava e eu assinando os papéis. E aí, eu guardei aquilo no coração. Então, que eu ia trabalhar numa empresa que eu destacava em vendas, até que uma pessoa veio, um cliente meu, uma cliente, na verdade, né? Hoje em dia, uma amiga minha, ela começou a construir um salão. Foi na onde que eu perguntei para ela, você está construindo o quê? Ela falou assim para mim, eu estou fazendo um salão. Aí eu falei para ela, só Deus tem um plano na minha vida de montar um comércio. Aí eu comentei com a minha mãe também sobre isso, e ela falou assim para mim, vai passar lá no onde eu estou construindo, quem sabe, se for de Deus. E foi na onde que começou tudo. Foi na onde que eu vi o salão dela, né, que ela estava construindo um salão pequeno, de 4x10, e foi na onde que eu olhei aquele lugar, eu falei assim, meu Deus, será que é esse lugar mesmo? Foi na onde que eu comecei a ter essa visão e comecei a orar a Deus, Deus confirmou tudo. E você não vai contar o que aconteceu? Sim. Não pode contar, gente, a cereja do bolo. O que vocês acham, gente, que eles fazem? O que vocês acham? Vocês acham que eles conseguiram construir que tipo de patrimônio? Vou contar para vocês. Gente, hoje, simplesmente, a Carla e o Anderson, eles são donos de 2 depósitos mega conhecidos aqui em Guarulhos e estão prestes a inaugurar a Sunfest, que está sendo um espaço de festa maravilhoso. Hoje eu tive o prazer de ir lá conhecer, que vai ser uma sensação aqui em Guarulhos. Para você que pensa fazer eventos sociais, eventos corporativos, é um local maravilhoso. Então você para pensar, eles vieram do nada e construíram um patrimônio gigante, né? Porque além deles hoje terem esses 2 depósitos e a Sunfest, o Anderson e a Carla são donos de várias propriedades aqui em Guarulhos. Tudo conquistado com facilidade, Anderson? Como que foi para você poder conquistar tudo isso? Como que foi que começou a Sunfest? Conta para o pessoal lá de casa. Primeiramente foi, na verdade, por muita humilhação, né? Na verdade, como a pessoa começa a destacar no meio de muitas pessoas, comecei a ser muito humilhado, né? Não só como profissionalmente, como também como pessoa. Na onde que minha esposa, né, a Carla, ela começou a ter visão também por fora e falou assim, você consegue, quem sabe você perde um profissional, você destaca nas empresas que você sempre trabalhou, então quem sabe você pode montar um depósito e você, quem sabe você pode dar certo. Foi daí que começou a ideia, ela plantou a semente no meu coração e foi daí que a gente montou, Deus preparou tudo, a gente montou um depósito. Eu trabalhei numa empresa, foi 9 anos na empresa, né? 9 anos na empresa, peguei todos os meus direitos
eu apliquei, comprei uns material, comprei encartelado, comprei uns canos, alguma coisa. Foi na onde que começou tudo. E hoje em dia, graças a Deus, já sou um sucesso. Abri uma loja, depois a Carla parou a faculdade dela de arquitetura, ela veio trabalhar com a gente, né? E foi um sucesso, porque essa daqui manja muito, me aprendeu demais. Hoje em dia, o que eu ensinei para ela, ela sabe mais do que o mestre. Gente, é isso aí, pessoal. Vocês viram uma coisa que o Anderson falou que foi imprescindível? A Carla fazia a faculdade de arquitetura, só que eles já possuíam 2 depósitos. E o Anderson administrava os 2, sendo que poderia ter a oportunidade da Carla, como proprietária também, administrar um dos depósitos, né? E aí, o que aconteceu? Ela deixou a faculdade de arquitetura para poder pegar no chifre do boi, como fala em Minas, e administrar junto com ele, né? Carla, fala um pouquinho pra gente. Então, eu fiz 2 anos e meio de arquitetura, né? A gente comentou que eu tinha que estudar e eu fui e comecei a fazer arquitetura. E outras pessoas comandavam o depósito, ele numa loja e funcionários em outra. E eu não conseguia largar as coisas que eu fazia ou os empregos que eu tinha para tomar conta do depósito. Não me via, não entendia, não queria. Foi quando uma vez ele falou, preciso que você largue a faculdade para cuidar de uma das lojas. E eu falei que não queria, bati o pé e falei que não queria, até que não tinha como, né? Ou uma coisa ou outra. Eu precisava meio que cuidar do que é nosso para poder pensar em sonhos futuros. Foi quando eu tomei a decisão e falei, não, vou abandonar o emprego que eu trabalho e vou abandonar a faculdade e eu vou trabalhar. Foi aí que eu entrei para a loja com gosto, fui com afinco, fui com tudo, não sabia nada. Algumas coisas ele me ensinava, algumas coisas não mesmo, porque não tinha tempo, mas eu fui com tudo e descobri que lá era a minha paixão. E eu falo para vocês o seguinte, gente, ela começou, né, aprendendo, porque o Anderson já trabalhava como vendedor nessa área, então ele já entendia de tudo, mas ela, como uma mulher sábia, ela abandonou para poder seguir com o marido dela, acabando que cuidando de um patrimônio que era dos 2, que não era somente dele. Então ela teve essa sabedoria, né, Carla, de deixar talvez um sonho que ela possa fazer no futuro, mas para cuidar de um patrimônio que é dos 2. E Anderson, uma curiosidade que eu tive. Você falou que você abriu o depósito, né, com essa portinha que você falou 4x10 e tal. E o mesmo depósito que você abriu há quantos anos atrás, que eu gostaria de saber, há quanto tempo que você já tem o depósito, é o mesmo depósito que você tem hoje? É o mesmo estabelecimento ou vocês fizeram alguma mudança? Realmente, esse depósito que a gente montou, né, era 4x10, e foi da onde que a gente ficou 5 anos nesse depósito. Foi na onde que a proprietária aumentou muito a locação, né? Aí tinha um espaço que eu pagava aluguel, que seria onde eu colocava cimentos, outros, na verdade, era uma portinha pequena também. E foi na onde que eu não tinha recurso nenhum. E na onde que eu comecei a conversar com a minha esposa, né, com a Carla, e falei assim, vi agora, eu preciso dar um jeito, ela tá aumentando muito o aluguel, é pouca coisa, mas já faz uma grande diferença no final do mês. E foi na onde que eu cheguei com o proprietário, onde eu colocava o cimento, e na onde que ele falou assim, não, eu vendo a propriedade para você, eu quero X. Esse valor que ele pediu para a gente foi um valor muito alto, altíssimo, não tinha nem condições de comprar esse imóvel. E foi na onde que aconteceu um grande evento. Assim, o que aconteceu na nossa vida assim, foi uma grande obra de Deus. O que aconteceu? Ele chegou de mim e falou assim para você, realmente você quer comprar meu imóvel? Eu falei assim para ele assim, eu não tenho condições, mas qual o valor que você quer? Na verdade, ele queria 480 mil reais no imóvel. Aí passou um tempo, aí depois, foi da onde que Deus preparou, de 480 mil, paguei 240 mil, em 10 vezes parcelado, sem um tostão no bolso. Foi na onde que começou uma grande obra na nossa vida, que hoje em dia a gente foi para lá, com toda a garra, e já veio com a bagagem já com 3 casas de aluguel. A gente deixou de pagar aluguel e a gente entrou no lugar, na propriedade sem pagar aluguel e já veio 3 imóveis. Então, foi uma grande bênção de Deus. De novo, uma perguntinha, gente. Qual é realmente o seu problema? Por que você não consegue prosperar na vida? Eu não tive oportunidade de prosperar na minha vida.
A oportunidade, gente, somos nós que fazemos. Infelizmente, não vai cair do céu. Existem pessoas que já nascem em berço de ouro, que já não precisam se preocupar com esse tipo de coisa. Já tem pessoas que têm que correr atrás para poder mudar a história da vida deles. Antigamente, a Carla tinha que... Tem um episódio que eu acho muito interessante. Ela pegou as revistas Playboy do pai dela debaixo da cama para vender, para comprar comida. E há pouco tempo eles compraram uma propriedade de 240 mil, gente. Uma das, né? Uma das. Então, assim, eu acho muito interessante a história deles. Eu sou apaixonada com a história deles, que foram realmente pessoas que vieram de baixo e conseguiram mudar a história da vida deles. Mas teve uma pessoa que foi muito importante na sua vida, uma pessoa que cuidou e cuida de vocês até hoje. E eu acho que uma coisa que é muito importante na vida da gente é a gratidão. E eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa pessoa pra gente, que eu também já apaixonei e já adotei pra minha vida. Essa pessoa, o nome dela é Dona Marlene Maria de Freitas. Eu não posso deixar de falar da minha avó, que é meu exemplo de vida. Se eu penso numa mulher batalhadora, é minha avó. A gente morou com ela tudo. Quando eu decidi sair da casa dela, foi porque eu queria voar e porque eu sabia que Deus tinha uma obra na minha vida. E na vida da minha irmã. Eu saberia que ali a gente iria para cuidar do meu pai, que no momento precisava, e eu saberia que ali ia começar a nossa história, a minha vida profissional, e foi o pontapé inicial para tudo. Mas eu acordava 5 horas da manhã para fechar a porta para ela, dia sim, dia não. Uma mulher guerreira, batalhadora. Se eu sou o que eu sou hoje, eu devo a ela, porque ela é minha inspiração. Construiu uma casa, cuidou de 10 filhos, cuidou de todos os netos. Quando minha mãe faleceu, ficou com todos os filhos. Nunca deixou faltar nada na nossa mesa. E é uma mulher que inspira. E hoje eu sou tudo que eu sou por causa dela. Beijo, vó! Ai, gente, eu falo assim, eu fico emocionada, que eu lembro da minha avózinha também, que foi uma pessoa maravilhosa também na minha vida, e que eu amo muito, de paixão. E, gente, eu acho que a base é super importante na vida de qualquer pessoa, o alicerce, né? Porque eu acho que é dali que a gente cresce. E você também teve o seu, né, Anderson? Eu queria que você falasse um pouquinho do seu alicerce, como que foi as pessoas que estão ali por trás, como é os seus pais hoje, quando eles olham para você, o que eles sentem. Conta pra gente. Realmente, eu sempre fui uma pessoa meio bagunceira, né? Eu era DJ, né? Há uns 20 anos atrás eu era DJ, tocava em casa noturna. E sempre fui uma pessoa namoradeira, pessoa meio bagunceira. E foi na onde que Deus puxou, né, na verdade, a rédea, né, e começou uma grande obra. Porque tudo que aconteceu na minha vida, tudo foi uma grande obra de Deus. Realmente, por trás disso, tem a minha mãe, que é uma serva de Deus, que ela sempre orou por mim, por meus irmãos, e foi na onde que eu conheci a Carla, na igreja. Entanto, quando eu conheci ela, não era uma pessoa 100% convertida, foi na onde que um ou outro começou a buscar Deus. Foi na onde que eu percebi que Deus tinha alguma grande obra na minha vida, na parte espiritual e uma parte material. Foi na onde que Deus começou tudo na minha vida. E foi uma coisa assim, na verdade, são 9 anos de depósito, né? E foi impressionante, porque o que chegava na nossa mão, caso o imóvel que custava 400 mil, chegava metade do preço. Então, são coisas que a gente realmente via que era Deus mesmo, o movimento de Deus. Para ter ideia, um imóvel hoje que custa 400 mil, a gente pagou 146 mil no imóvel. Então, foi Deus realmente. Então, Deus se faz presente na nossa vida pela humildade, né, na simplicidade, entendeu? Gente, eu sou apaixonada com esses dois. Eles falam, meu olho enche de água porque eu tenho que parar de ser manteiga derretida. Mas eu acho muito legal quando a pessoa tem uma história assim de vida, sabe? Que inspira a gente. E pessoas que estão próximas da gente. O aniversário do Totô foi em outubro, né? Em outubro eu estive aqui para o aniversário do Thomas, meu sobrinho, e a gente estava conversando sobre a Sunfest, que eles ainda estavam construindo a Sunfest. E hoje eu tive a oportunidade de entrar lá e ver todo o sonho deles pronto, sabe, gente? E é muito gostoso de você ver a pessoa prosperando. E o Anderson, porque ele é extremamente autodidata, tá, gente? Ele é paisagista, ele é engenheiro, ele é arquiteto, ele é pedreiro, ele é pintor, ele é tudo. E você vê que tudo está perfeito, gente. Vocês vão ver em breve que nós vamos fazer um coquetel de inauguração. Vocês vão ver em breve que maravilhoso que ficou o espaço. Se você é de Guarulhos, que tem muita gente aqui de Guarulhos que já se inscreveu no meu canal, vale a pena vocês conhecerem o Sunfest.
Sunfest Club. Ficou maravilhoso e vocês têm que conhecer. E sabe como que foi feito? Fruto de muito trabalho. Isso tem que abrir mão de muita coisa para você poder conquistar os seus desejos. Você acha que as coisas vieram de mão beijadas? Eles tiveram que abrir mão de muita coisa, abrir mão de final de semana, abrir mão de viagens, abrir mão de estar com a família para poder conquistar o que eles têm hoje.